Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Olá, Maria dos Anjos. Muito boa noite. Eu só vou partilhem a live enquanto o Virgílio. Boa noite, Maria dos Anjos. Boa noite. Tô tentando ajeitar aqui que tá foda o celular. Tá. Oi, oi, Emily. Cadê o Virgílio, gente? Tá aqui, vamos lá. Isso. Marta. Esperando o Virgílio, é isso. Opa! O Virgílio tá tudo escuro, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu consigo ver. É, é isso aí, é o Instagram, tá tudo certo. Já fizeste Tá tudo certo. aquilo que tinhas dito? Não, fizeste aquilo que tinhas, ou melhor, me ensinaste. Desligar o telemóvel antes Não, de. agora apareceu. Agora apareceu. Ah, ok. Agora carregou. Tá barbudo, hein? Tá barbudo, hein? É verdade. Vou deixar descansar aqui a pele. Dá esquentar no frio, né? Não, epá, agora parei um bocado aqui de dar aulas, agora só para o mês que vem é que vou começar a dar aulas outra vez. Então pensei, olha, vou deixar crescer para descansar aqui a pele, também faz falta. É, isso é bom. Bom, vamos lá. Bora. Hoje o tema da live é manifestação, lei da atração. Isso é fácil responder. Se a gente a pergunta é uma linha e a gente termina a live. Por que você não atrai o que você manifesta? Porque você põe bloqueio em cima. Pronto. Encerrado. Acabou. E da live, acabou. Tá certo. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tudo certo. Acabou a E agora, live. agora se as pessoas começarem a perguntar, e como é que eu posso dar a volta a isso? Não é? Exato. Aí eu queria entrar um pouco, porque eu estou estudando bastante mecânica quântica e a mecânica quântica explica muito bem a lei da manifestação, né? Porque a mecânica quântica explica as leis do universo, né? Todas as leis. A gravidade, a atração, a manifestação, todos. E, e pela mecânica quântica, existe um negócio que chama colapso da função de onda. E o que é o colapso da função de onda? É quando você colide a sua energia com uma outra energia. Tá? Então, energia na mecânica quântica são as partículas, são os elétrons, são os átomos, são todos essa parte que é da física. Então, quando você pratica a lei da atração, você envia uma onda de elétrons, de átomos, com os seus desejos, tá? Então eu quero um carro, eu quero um carro. Vamos pegar um exemplo prático. Eu quero um carro. Eu emanei o carro e colapsei a onda, aquela frequência. Porém, o que vai sustentar essa minha frequência? A minha crença de 100% que esse carro está na minha garagem. No momento que eu duvidar e eu for na garagem e ficar lá, o carro não está aqui, o carro não está aqui, você cortou a sua frequência de onda e você acabou cortando, né, a manifestação. Então, o que você deveria manifestar, você tem que segurar através da sua crença até o carro se manifestar. Qualquer sinal de dúvida, ansiedade, pressão, qualquer coisa que você enviar, os seus elétrons vai colapsar a onda e o carro não vai manifestar. Você vai atrasar a onda. É a mesma história lá do gato de Schrödinger. Quando você acredita se o gato está vivo, se ele está morto, ou ele está vivo e morto, é a mesma coisa. Enquanto você não colapsar a onda, o gato está em todas as situações.
o seu carro. Enquanto o carro ele não manifesta, ele está em todas as situações. Ele existe, ele não existe, ele existe e existe. Então, de acordo com isso, aí de acordo com o que você emana, você colapsa a função de onda, você vai manifestar o carro ou não. Simples assim, fácil, pronto, resolvido. Parece fácil, né? Parece fácil. É, Mas aí depois coloca-se aí uns problemas, uh, coloca-se aqui uns problemas que são o quê? Muitas crenças, né? Uh, e quando se colocam muitas crenças, temos que perguntar, essas crenças são minhas? Essas crenças são de exato. quem? Não é? E quando isso acontece, nós podemos fazer os mantras, isto, aquilo, aquilo outro, em desafio. E aquilo nunca acontece. Não é? Porquê que nunca acontece? Porque se calhar nunca fomos ao fundo da questão, não é? E raramente a gente vai ao fundo da questão. E quando não se consegue fazer isso, temos que perguntar porquê. Porquê que eu não consigo fazer isso? Porquê que eu não consigo atrair aquilo que quero? Porquê que eu não consigo prosperar? E aí, se calhar, começamos a olhar um bocadinho para nós, né? E podemos começar a perguntar quem sou eu, né? Quando a gente pergunta quem sou eu, né? A gente começa aí uma questão, já logo aí uma questão em grande. Porque quem já faz este caminho, né? Quem já faz agora este caminho, se calhar começa-se a perguntar e começa a olhar para algumas respostas. E se calhar algumas respostas de uma forma muito simples. Muito simples quem sou eu? Eu não sou o meu corpo. Sou mais do que o meu corpo, né? Eu não sou as minhas emoções, né? Sou mais do que as minhas emoções. Eu também não sou os meus pensamentos. Sou mais do que os meus pensamentos. E quem é mais espiritual também, até quem é mais espiritual pode pensar, fazer a mesma questão, que é, eu Sim, não sou o meu espírito. Eu sou mais do que o meu espírito. E depois ficamos naquela. Afinal, quem sou eu? Não é? Como é que, como é que cheguei aqui a este ponto? Como é que cheguei aqui a esta fase que nem para a frente nem para trás não consigo alinhar, não consigo fazer, por muito que tente, não consigo chegar lá, não é? sim. Porque você não consegue segurar essa crença que você consegue chegar lá, né? Exato. Porque Mas o muitas das vezes, importante é você. mas muitas das vezes as crenças já não são minhas. Muitas das vezes as Sim, crenças já são, ou melhor, a maioria das crenças já não são minhas. São crenças lá atrás. O que faz com que hoje em dia já temos ferramentas, né? Hoje em dia já conseguimos ter ferramentas para irmos lá atrás e irmos desvendar essas crenças que estão lá e o que é que podemos fazer? Trabalhar essas crenças e deixá-las com quem uhum, elas são. E sim, deixar ali onde elas foram criadas, e dizer que realmente aquilo existe, mas lá atrás. Então fica lá atrás. Hoje já sabemos mais, hoje já conseguimos saber mais sobre aquilo que eles passaram, respeitamos, mas vamos viver a nossa vida. Até posso dar aqui um exemplo aqui muito simples. Por exemplo, até vou pôr aqui duas coisas diferentes que é melhor. Por exemplo, um pai, né? Um pai é um grande professor, né? E vai dizendo ao filho que isto é que é uma vida boa, né? Porque tens estabilidade, tens benefícios, tanto profissionais como monetários, e faz com que consigas construir uma família sem que lhes falte nada, não é? No entanto, tem a mãe. A mãe que, por exemplo, tem uma loja
né? Uma coisa mais fixa, né? Tem uma loja e diz ao filho, olha, tu não precisas te preocupar, porque se deres continuidade aqui ao negócio, vais viver a tua vida de sonho, sem patrões, sem precisares que vencer a vida, ou seja, já tens ali toda a estrutura feita. Se ele seguir aquele padrão, vai ou para uma coisa ou para outra, né? Vai ser leal aos pais, ou por um lado ou para o outro. Mas se ele um dia criar coragem e dizer ao pai, olha, afinal não, aqui afinal quero ser personal trainer, que está muito em voga. Quero ser terapeuta. Já não digo terapeuta, que aí já para os maluquinhos, muitas das vezes. É verdade, ainda bem que somos todos malucos. E como é que ele se vai sentir? Imaginas como é que ele se vai sentir? Ao dizer aquilo aos pais, qual é a primeira coisa que ele sente? Imagina. Uai, rejeição, com certeza. Uma das primeiras coisas. Aí é muita coisa, né? Mas pra mim, né? Eu acho que veio rejeição porque deve ser o que eu sentiria, né? Pode Na ser. minha crença, né? Pode ser. Mas logo à partida vem o quê? A culpa. A culpa é também. E aqui, quando se fala em culpa, quando falamos em culpa, falamos em culpa como uma coisa má, né? Mas aqui podemos dizer que esta culpa é uma coisa boa. Porque sentimos culpados, realmente vamos sentir culpados, mas é uma culpa que nos faz dar o salto, não é? É uma culpa que nos faz seguir a nossa vida, não é? E é uma culpa libertadora. Mas essa culpa tem que ser consciente, né? Porque se ela for inconsciente, dificilmente, né? A Você maioria vai. das coisas que temos no inconsciente, percebes? Mas quando começamos a ser um pouco mais conscientes, essa culpa, né, transformamos essa culpa numa libertação. É desafiante, é muito desafiante. Só que é uma culpa que não nos deixa castrar, né? Não nos deixa castrados, porque se seguirmos aquele caminho vamos ser castrados, ou seja, ficas por aqui e segues o nosso caminho. Não aquele caminho que tu queres, mas segues o nosso caminho. E quando segue o caminho que eles querem, o que é que vai acontecer? É, Não seguimos o nosso caminho, não somos nós. não somos Estamos a viver a nós. vida deles. Continuamos a Sim. viver a vida deles. E quando cortamos estas lealdades, né, que podemos chamar estas lealdades aos nossos pais, começamos realmente a viver as nossas vidas, e a seguir os nossos caminhos, e a seguir as nossas aprendizagens, sejam quais forem os resultados, é sempre aprendizagem. Se corram bem ou menos bem, são sempre aprendizagens, mas nossas, não dos nossos pais, mas são nossas, e vivemos a nossa vida. É aqui chama um bocadinho o livre-arbítrio. Sim. Muitas das vezes a gente custa a saber o porquê das coisas e aqui convém se calhar a gente olhar isto, não é? Por este prisma. É? Mas o livre-arbítrio, na mecânica quântica, é a sua capacidade de manipular os elétrons, né? O tanto que você consegue manipular essas coisas. É o tanto que você consegue trazer, transformar o seu mundo, né? Exatamente, mas como é que tu consegues transformar o teu mundo se não sabes que aquele é ou não é o teu mundo? Não é? Independente, se você sabendo ou não, você está emanando algo. Então você está criando algo, independente se você está sabendo ou não sabendo, né? E depois é aquilo que tu queres ou aquilo que os outros Aí já é outra história, né? Se é o que eu quero. Mas só que criando, a gente está sempre criando, né? Sempre criando, sempre. Então a gente está sempre manifestando. Aí onde entra você falou.
Mas por que a gente não manifesta o que a gente quer, né? Porque manifestando estamos sempre. Estamos sempre, 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 sempre. Né? Aí entra tudo que você falou agora. Vamos manifestar o que os nossos pais quiseram ou vamos manifestar o que nós queremos? Não é? Exatamente. E é tal coisa. Ao manifestar as coisas dele, vamos viver a vida deles. Não é? Sim, a gente manifesta a nossa crença, Exatamente. né? Se a gente acredita o que eles, eles nos ensinaram, então a gente vai também manifestar. E se eles, por exemplo, um deles teve sei lá, um negócio faliu, né? O que é que vai acontecer? Vamos chegar a um ponto que nós manifestamos, mas depois o que é que vamos fazer? Vamos chegar ali a um ponto em que vamos olhar ao negócio e o negócio começa a ir para baixo e a gente não nem anda nem para a frente nem para trás. A gente vai pensar, olha, afinal sou igual à minha mãe ou ao meu pai, né, que deixou o negócio falir, afinal sou igual. Também. Ou seja, estamos a entrar naquela lealdade na mesma, não é? E aquela lealdade faz-nos ficar presos ali. Agora, era o que eu dizia no início, quem somos nós para atrairmos aquilo que realmente nós queremos, não é? Para sermos mais incisivos, para conseguirmos mesmo atingir aquilo que queremos e que necessitamos, não é? Porque Sim. Muitas das vezes estamos cá para curar muitas das coisas que vieram lá atrás e assim a gente não consegue dar a volta, continuamos a viver novamente. É a roda do ratinho. Exatamente. E é interessante, né? Porque na mecânica quântica, a manifestação também tem é um estudo, né? Que foi um cientista que chama... esqueci o primeiro nome dele. Ele é um nome, não sei o que lá, Zenão. Que ele criou o famoso efeito Zenão, que é o universo observável de manifestação. Então, quando existe, igual o carro, a garagem, existe um universo que ainda ele não foi observado. E quando você vai naquele universo e você é o primeiro observador, aquilo vai manifestar o que você acredita. Né? Ele até conta a história, é uma história muito legal, que é uma loja que vendia CDs de música, DVDs, essas cenas. E nessa loja existia um computador que gravava músicas aleatórias e ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Nem o vendedor, nem o cliente, ninguém. Só o computador que saia gravando músicas e colocava todos os CDs lá para vender lá na porta. Aí chega o primeiro cliente e fala: eu quero um CD do Roberto Carlos, do cantor brasileiro. O vendedor vai lá, pega qualquer CD, entrega, a hora que ele a porta toca, é o Roberto Carlos. Eu quero um CD do YouTube. Aí o vendedor vai lá, pega o CD, tipo, ele pega e o cliente entrega para o cliente acredita que aquele CD realmente é o YouTube, porque o vendedor pegou e entrega para o cliente, a hora que o cliente toca, ele ouve o YouTube. Por quê? Porque ele colapsou a função de onda e ele é o primeiro observador daquele CD. Então, esse efeito Zenão, nesse universo que nunca foi observável por algo que colapsa uma onda, que o computador não tem consciência. Então, só consciências que são capazes de colapsar a onda. Então, o computador não tem essa capacidade. Então, no momento que o cliente vai lá e pede o CD do YouTube e o vendedor pega, ele colapsou a função de onda e manifestou o CD do YouTube. Eu quero o CD do... Esse experimento é muito legal. É muito bacana. E ele é bem complexo de entender. Mas isso que é a realidade da nossa manifestação. A gente acreditou, cara... No momento que eu cheguei lá na loja e peço o CD do YouTube, o vendedor me pega o CD, eu acredito
100% que aquele CD é o do YouTube, porque o vendedor pegou. A hora que eu ponho, e o vendedor não faz a mínima ideia. Ele pegou, entregou, eu acreditei, pus no toca CD, é o YouTube. É o garçom, né? Dentro do restaurante. Você pede a comida, você tem 100% de certeza que a comida vai chegar e você não se preocupa. No momento que você se preocupa que a comida vai vir ruim, ela vem. Já É fosse. exatamente assim. É exatamente assim. É exatamente assim. Yeah. O Emily, chama efeito Zenão. Esse efeito que eu falei, eu vou pôr aqui, ó. Efeito Zenão. O físico chama. Esqueci o primeiro nome dele. Alguma coisa. Eu não lembro. E ele explica muito bem isso. O restaurante é um exemplo. Quando você pede, você confia que a comida chega, ela chega. Quando você põe, a comida está demorando. O garçom vai errar o pedido. Vai vir errado. Exatamente. E isso no universo é maravilhoso, porque as pessoas elas têm muita descrença, porque elas acham que para o universo, para manifestar uma mansão, por exemplo, é muito mais trabalhoso do que manifestar uma vaga de estacionamento. E para o universo, a nível de manifestação é igual. Então, se para manifestar uma vaga de estacionamento, para o universo é o mesmo trabalho que manifestar uma mansão, uma conta bancária de 100 milhões de euros, de, sei lá, uma ilha deserta. Aí é você que põe esses empecilhos, né? Essas dificuldades. Porque para você vai acreditar, claro, que manifestar uma vaga de estacionamento é muito mais fácil. Então, quando você chega no shopping, você fica pensando, vai ter a vaga, vai ter, você estaciona. E quando você quer algo para a sua vida, expandir o seu negócio, a sua empresa, né? Para não cair na falência, você já tem mais dificuldade. Por quê? Porque você acredita que é muito mais difícil eu manifestar a minha empresa, ela está próspera, ela está lucrativa, do que eu manifestar uma vaga de estacionamento, né? É muito legal essas coisas. Mas é, é porreiro, é porreiro isso, mas na vida real nem é isso que se passa, né? Muitas das vezes a gente falha com consistência, por exemplo. Temos de ser concisos naquilo que a gente quer, saber aquilo que a gente quer, como é que a gente quer, e por vezes as pessoas espalham muito o que é que querem, o que é que hoje quer isto, amanhã quer aquilo, depois quer aquilo outro, e então fogem muito àquela situação de temos que definir o que é, o que é Sim, que não é, sim. e saber o que é que realmente quer, não é? Que é Sim, para depois também se mexer, né? Porque sem exato. movimento as coisas não acontecem. Não tem jeito. É, Porque se não tem movimento, vai acontecer qualquer coisa. exatamente. Pode acontecer qualquer coisa. Aí, se você não tem movimento, qualquer coisa vai acontecer na minha vida, na sua vida. A Claudinha disse aqui, ó, já me aconteceu várias vezes a do estacionamento. Mas e a conta com 100 milhões de euros, Claudinha? Tá aí? Você já manifestou? Agora precisa manifestar a conta com 100 milhões de euros, Claudinha. Só para começar. E é tão fácil manifestar quanto manifestar o estacionamento. É a mesma prática. Mas é depois só que depois tem os problemas do pensamento, não é? Sim. Que muitas das vezes vem lá atrás aqueles pensamentos ruinzinhos que fazem cortar tudo isso. Aqui, não sei se aí é a mesma coisa, mas deve ser a mesma coisa. Temos muitas frases, ouvimos muitas frases dos nossos pais, avós e vizinhos e tudo isso, que é o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é sujo, por exemplo, quantas e quantas vezes. Ou aquele ali só é rico porque engana os outros, né? E isso vai ficando escrito cá dentro, né? Vai ficando escrito cá dentro e
vamos criando essas crenças, né? Inconscientemente vamos criando essas crenças e vamos criando o quê? Esses travões. E podemos começar aí com as tais perguntas. Porque é que a gente acha que é assim? Achamos que realmente aquilo é verdade? E se acharmos que aquilo é verdade, o que é que isso nos está a ensinar? O que é que estamos a aprender com isso? E voltamos aí à tal história de olharmos aos nossos ou pais, ou família, ou mesmo a cidade ou o país em que vivemos e ver que é que eles acreditam. E se acreditam daquela forma. Porque, por exemplo, o português pensa de uma forma, o suíço pensa de outra forma. É completamente diferente. E se a gente quer se englobar aonde? Em que padrão é que a gente quer viver? No português, no suíço, que eles pensam de uma forma, nós pensamos de outra, sobre como fazer dinheiro, como chegar até àquele patamar, e se somos capazes, né? Se somos capazes de o fazer. Por exemplo, o alemão. O alemão é outro também, que é muito direto. Sim. Olha, quer isto e pumba, vamos lá fazer. Português não. Português é muito daquela de epá, gostava tanto daquilo, mas nunca não, acho que não sou capaz. Começa logo por aí. Estás a ver a diferença? Exato. Eu acho que não sou capaz. E agora, este acho que não sou capaz, de onde é que vai? Aí começamos a Da tal crença história. familiar. Né? E agora, como estavas a falar na vibração, né? Estavas a falar disso, o que é que acontece? Aí corta logo, acabou. Corta logo. Não, não vai logo. Exatamente. Mas podes pensar e podes escrever e podes fazer isso milhentas vezes, né? Uhum. Milhares de vezes, e nunca as coisas acontecem. E porquê é que nunca não acontecem? Falta Porque você de corta, acreditar. você bloqueia, você falta isso. Exatamente. Falta acreditar. Falta de acreditar. Porque como é que funciona, né, a parte energética? Quando você pensa, pense no carro. O pensamento, ele já manifestou o carro. Porém, o pensamento, ele manifesta no seu campo energético apenas. Então, o carro está apenas no seu campo energético. Como é que você expande? É o acreditar. Então, quando você acredita 100% que o carro já é seu, ele sai do seu campo energético, que está em volta, né, no seu pensamento. Aí o campo energético, o tamanho é relativo de cada pessoa, de quanto ela, né? Quanto menos bloqueio a pessoa tem, quanto menos crença limitante é maior é o campo energético dela. Então, o carro está em volta aqui do seu campo energético, paradinho. Como é que você manifesta? Você manifesta ele através da sua crença, acreditando que o carro é seu, que ele já é seu, que é totalmente seu. Enquanto você segurar essa crença o máximo de tempo possível, o carro ele sai do seu campo energético e começa, vamos falar de um contexto, vai se materializar, que ele não vai, né, aparecer mágica, mas é se materializar na sua garagem. No momento que você põe uma dúvida, põe uma pressão, põe uma ansiedade, põe um medo, põe uma incapacidade, eu tenho medo de dirigir, eu não mereço um carro, o carro não vem, cadê o carro? Esse carro acabou, você cortou, o carro volta para o seu campo energético e você tem que começar tudo de novo, acreditar para tirar ele do seu campo energético para manifestar. Por isso que um dos maiores desafios de manifestar algo demora, porque qualquer momento de dúvida, você para mesmo, você corta o fluxo energético, né? Você colapsa, a onda que você emana, ela é cortada e você emana uma outra onda quando você
Porque você manda uma onda de crença, matéria. Você está fazendo o que está materializando. Mandou medo? É antimatéria, né? Na física quântica é antimatéria. Mandou antimatéria, antimatéria anula a matéria. E o carro não vai vir nunca. Né? Tem um exercício muito. Eu já fiz, já deu certo de manifestação. Eu já manifestei vendas, clientes fazendo ele. É fácil falar, mas é um pouco. Precisa praticar muito para conseguir fazer. Você deseja, você pensa no que você quer, e você tem que ficar no mínimo 20 segundos segurando esse pensamento, sem ter zero pensamento de sabotagem de qualquer coisa. É muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Você querer manifestar algo, você desejar algo e você segura esse desejo por 20 segundos sem ter um pensamento qualquer que possa sabotar, um pensamento de ansiedade, um pensamento de medo, de falta de merecimento. Se você fizer, eu já manifestei vendas assim. Eu já me concentrei, fiquei lá no meu dia e focado 20 segundos ali e à tarde vinha cliente, à tarde aparecia cliente, à tarde aparecia cliente. Porque realmente funciona, mas não é uma coisa muito fácil de se fazer, não é uma coisa tão... falar é fácil, né? Falar de manifestação é muito fácil. Acho que é a lei mais fácil de falar teoria, de se explicar, né? De se conversar, mas na hora de pôr em prática é um tremendo de um desafio, né? Manifestar algo, né? É muito interessante. Mas esse dos 20 segundos, ele funciona. Eu sou prova viva que essa prática dos 20 segundos não precisa nem ser 21 dias. É 20 segundos. E na física quântica fala, na hora que você vai manifestar, você tem que fazer um pedido. Se você repetir o pedido, quer dizer que você está duvidando. Né? Faz sentido? Faz todo sentido. É verdade. Se você repetir o pedido, quer dizer que tem dúvida. E por acaso já fizemos isso lá com o Pedro. Com o Pedro, por acaso, fizemos esse exercício. E ele ali na brincadeira, disse logo: vamos ver quem é que é capaz de aguentar 18 segundos. É os tais 18 segundos, 18, 20. Isso. Ok. 20. E então ele colocou lá, então agora vou pôr aqui os segundos a passar e vou ver se vocês conseguem pensar uma vez naquilo, depois não pensar em nada. Uma vez. Exatamente. Nem pensar nisso. Chega ali aos 10 segundos, pumba, já está o outro pensamento 10. Em 2 segundos já tem outro Pá, pensamento. É um desafio enorme. é. Mas quando se consegue, quer dizer também já temos as coisas bem mais alinhadas, não é? Uhum. Já não estamos com tanta, chamo tanto lixo na nossa cabeça. Que por acaso costuma falar assim, às vezes no consultório, que quanto mais lixo tivermos no nosso cérebro, né? O lixo são os pensamentos ruins, né? Por assim dizer. Quanto mais lixo nós tivermos lá dentro, menos a gente consegue colocar coisas boas lá dentro, não é? Quando conseguimos livrar do lixo, o que é que a gente começa a colocar lá dentro? Aquilo que realmente nós queremos, aquilo que realmente nós queremos fazer, agir, e com essa ação conseguimos materializar um pouco aquilo que desejamos. Porque se não o fizermos, é quase como comprar uma planta e deixá-la na rua, que é uma planta de rua, deixá-la na rua e deixar que chova, não é? Para fazer ela florescer e crescer. Se for de verão, então, boa sorte. Não vai. Temos que ir lá fazer, temos que regar, temos que colocá-la. Se estiver muito ao sol, colocamos mais à sombra e vamos vendo onde é que ela fica melhor. E onde é que a própria planta se sente melhor. E isso é igual ao nosso pensamento.
O pensamento, se nós pensarmos de uma forma mais consciente, não é? Se começarmos a falar, a ter um pensamento um pouco mais consciente, o que ajuda muito, a respiração ajuda muito a chegarmos lá. Com certeza. Aí sim começamos conseguimos atrair e se calhar ficarmos nesses 20 segundos lá. Com Não é? certeza. A respiração ajuda muito. É, Ajuda imenso. A exatamente. respiração ajuda. Eu, por acaso, vejo isso que quando ando um bocadinho pior da respiração, esquece, Sim. não consigo, quase nem me consigo concentrar. Às vezes, Eu, eu, às vezes quero hum, parar para meditar ali um bocadinho, para estar ali um bocado parado. Eu disse, não, agora vou parar aqui um bocadinho. Não, chega a um ponto e digo, não, vou ler. Vou ler porque não consigo nadar. sim. Uma prática que eu fazia muito no começo para ajudar a controlar os pensamentos é imaginar um buraco negro, né, sugando todos os pensamentos. Eu fazia muito essa prática no começo, quando eu queria meditar e não conseguia. Antes eu focar apenas num pensamento que é o buraco negro, do que ficar deixando vir vários vários pensamentos. Então, esse pensamento que eu manifestava, né, eu imaginava o buraco negro aqui no terceiro olho, seria na região do terceiro olho. Então, eles sugando, ele puxando todos os pensamentos para dentro, aí tudo que vinha ele puxava, tudo que vinha ele puxava, tudo que vinha ele puxava. Isso no começo, para quem no começo eu estava praticando meditação, quando eu estava começando, ajudava muito mesmo a silenciar mais a mente, né? A diminuir mais o fluxo de pensamentos. E isso realmente ajudava imenso, imenso. Eu tenho também, eu faço nas minhas consultas uma prática para quem quer, né? Para quem quer fazer, é uma prática de manifestação também, que eu faço nas minhas consultas, que é para ajudar, para utilizando os 7 chakras para manifestar, né? Porque os chakras superiores a gente conecta com o divino e começa como é que fala? Não é manifestar, é intuir o que a gente quer. Então, no momento que a gente traz para o cardíaco e sentir o que a gente quer, para baixo a gente começa a trazer para a realidade a manifestação. Então, é mais ou menos assim. Então, quando for fazer esses exercícios com os 7 chakras que eu passo, eu vou até olhar a colinha aqui que eu não lembro de cabeça. Então, o chakra coronário é se concentrar e fazer a conexão com o divino, com Deus, com o que você se conectar. O terceiro olho, né, o sexto chakra, é você intuir o que você deseja. Então, você intui o que você deseja, traz para a intuição. O laríngeo já é trabalhar a manifestação, é começar já a expor para fora o que você quer. O principal é o cardíaco. A hora que você traz para o cardíaco é você se apaixonar por aquilo que você quer manifestar. Então, você tem que trazer essa paixão pelo que você quer manifestar. Pode ser qualquer coisa, não tem, pode ser seu carro, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa, tá? Mas o cardíaco tem essa importância que é você se apaixonar pelo que você está manifestando. O plexo solar, ele já é você começar a trazer pro mundo real a coisa, já começar a agir. Você começar a agir, começar a trazer para o mundo real, começar a pôr no papel, começar a agir mesmo, né? Porque os chakras inferiores já é começar a ação, né? O chakra, o segundo chakra, né? Que é umbilical, são as mudanças. Começar a fazer as mudanças. E o base, que é a raiz, né? Que é a parte, né? Do que seria já é botar para fora o filho, seria, né? Seria como se você tivesse trazendo esse filho ao mundo, que é a sua manifestação. Então, é uma prática bem legal também de fazer, né, de você fazer todos os dias. E tipo assim, é mais fácil de você seguir, né? É meio que um roteiro que você segue e tentar seguir ali. Mas o importante é isso, né? É você acreditar. Se você não acredita, você pode
fazer 1 milhão de prática que não adianta nada. Mas é aí que muita gente trava, percebes? É, É aí que muita gente trava o não acreditar. Muitas das pessoas, epá, não acreditam mesmo naquilo, nem acreditam naquilo que estão a fazer, nem acreditam naquilo que estão, às vezes, até dizer. Mas se não acreditarem, como é que elas vão conseguir chegar lá? E se acreditarem naquilo, né? Acreditam naquilo, mas acreditam que posteriormente não vão conseguir atingir porque, porque. Quando se coloca esse porque, já está para ali acabou. alguma crença, está ali alguma crença Uhum. que está ali a pôr o travão. E o mais difícil é desmistificar, não é, para as pessoas, né? O mais difícil é mesmo desmistificar essas crenças redutoras, né, que vai reduzir todo aquele potencial que as pessoas têm, todas, todas as pessoas têm esse potencial, mas vão reduzindo com essas pequenas crenças, grandes crenças lá atrás e que lhes vem a travar completamente. E vejo isso em consultório, É acho que até, né? é praticamente a 100%. Praticamente a 100%. Às vezes a gente Mas diz, olha, é. mas você é capaz, já fez isto, já fez aquilo, é capaz de lá chegar, fazer e coisa, né? Eu sei, pá, é sei que consigo, né? É sei que consigo. Mas, pronto, o mas tem muitas explicações. Mas quando coloca ali o mas, já está. Então vamos à procura de onde é que está esse problema. Vamos lá à procura disso. E muitas das vezes encontramos tantas e tantas coisas que epá, é do arco da velha mesmo. Há coisas que por vezes alguém da família perdeu uma empresa. Já me aconteceu isso 3 ou 4 vezes. Não sei porquê, mas encontro montes de pessoas assim com problemas assim muito, muito similares. Mas em 3 ou 4 pessoas, pelo menos, uh, alguém da família perdeu a empresa e suicidaram-se. Nossa. Agora pensa, qual é das pessoas que vai querer fazer uma empresa? Imagina. Não Vou tem como. trabalhar para os outros, nem pensar Não, nisso. Nem pensar imagina. nisso. Empresa é morte para ele. Para ele, ter empresa é igual a morte. É isso para ele. Ora, aí está, estás a ver? Logo aí, começamos a trabalhar essa parte e é muito difícil a pessoa pensar de outra forma, inicialmente. Claro, É claro. muito difícil a pessoa pensar de outra forma. Não, prefiro estar a trabalhar ali 14, 15, 16 horas do que trabalhar para mim, nem pensar nisso. Né? Era incapaz de fazer tal coisa. Aí porquê que não é capaz de fazer? Porquê que não consegue fazer? E a gente vai É, lá e porque tem todo o sentido. Temos que olhar sim, a no isso. inconsciente dele, ter Exatamente. empresa é algo ruim. É morte, literalmente é morte, né? Sim, e então, muitas das pessoas até pá, adoecem por causa disso. Porque o emprego é tudo aquilo que elas querem, mas gostavam de fazer outra coisa. Mas não conseguem sair de lá porque aquilo é a única coisa que lhes faz sentir Seguros? seguros, exatamente. É a segurança, basicamente. E por causa dessa segurança, muitas das vezes as pessoas não saem Não sai da da zona de da conforto. zona de conforto, né? Costuma dizer do sofá. Uh, Também. Também é a mesma coisa. É a mesma coisa, e, né? e as Sair da pessoas zona. Você ficam. só não pode ficar na zona de conforto, né? Esse é o pior lugar para você. Pode, antes você ficar na lama, porque na lama você vai querer sair, você vai se esforçar para isso, do que na zona de conforto. Porque na zona de conforto, você fica lá, você não quer saber de fazer nada, você não quer se movimentar, você não quer saber de fazer Bom, nada, nada, nada. tá bom, Tá chega. bom, né? Tá bom, É chega. isso. Assim,
Pode ser bom para algumas pessoas, para outras podem querer mais alguma coisa, pois, epá, é nessas pessoas que a gente tem que trabalhar. Aquelas que querem ficar ali, naquele sítio, ok, tudo bem. Agora, pessoas que queiram mais, que se comecem a questionar sobre essas coisas, porque é que não conseguem atrair, porque é que não conseguem fazer, porque é que não conseguem agir sobre aquelas situações. Pessoas dessas assim a gente já consegue trabalhá-las. Agora, a pessoa que não está disposta a isso, mas acha que aquilo é que está correto, ok, tudo bem, está tudo certo, Não, está é tudo certo. difícil. Mas sabes que eu já Realmente tentei é. fazer isso, já tentei mudar isso mesmo aqui com pessoas conhecidas. O que é que aconteceu? Até foi engraçado, foi uma super ultra aprendizagem para mim. Atenção. Que eu pensava que elas precisavam. Não, não, tu precisas disso. Eu vou, faço, porque tu precisas disso. Acontece que epá, as pessoas desapareceram. Exato. Desapareceram, simplesmente desapareceram. E eu pensei, "Então, mas estávamos a fazer um bom trabalho, estávamos a fazer um trabalho excelente e as pessoas desapareceram. E aprendi com isso. Aprendi bastante. Que cada pessoa está no seu nível e há que respeitar isso. Não é? Sim. Quando a Tem que pessoa, respeitar o que ela quer viver, exatamente, né? quando a pessoa quiser dar a volta a isso, não é? Ela própria vai pedir. Ela Sim. própria, ou seja, ela já está preparada para isso. Quando a pessoa não está preparada para isso, mesmo que tentamos fazer, não sai dali. Não sai dali. Sim. Porque não adianta nada sem querer impor como a pessoa tem que viver, né? Você não. Exatamente. É, Exatamente. eu também, eu passei muito isso, principalmente o ano passado, e eu percebi que não adianta nada, né? Exatamente. O movimento tem que ser ao contrário. Você quer viver. Porque esse é o amor incondicional, né? Você amar a pessoa do jeito que ela é, né? Se você quer viver assim, você vive assim, eu estou aqui para você quando você precisar, né? E não é o contrário, né? Ah, tá errado o jeito que você vive, vai viver assim. Não, isso não é amor incondicional, né? Isso é você impondo como a pessoa deve. E quem é você para querer também impor como a pessoa deve viver também, né? Quem somos Exatamente. nós, né? Exatamente. É que aí está uma grande questão da imposição que quando, por exemplo, quando começamos aqui nas terapias, por exemplo, eh, a gente quer ajudar toda a gente. É, Né? exato. A gente quer ajudar toda a gente. E depois vamos ajudar aqueles que querem ser ajudados e aqueles que não querem ser ajudados. E é aí que Exatamente. começamos a reparar neste tipo de situações. E eu, por acaso, comecei com uma das terapias que comecei, que já falei nesta terapia, que é a terapia de Bowen. Comecei, comecei com esta terapia e comecei por tentar ajudar as pessoas que estavam, epá, estavam um bocadinho piores, não é? Da própria família. O que é que acontece? Uh, Olha, passou isto, mas tenho mais isto. Se calhar isto apareceu porque trabalhei aqui esta parte. Caralho, mas isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá tratar isso. Acabou aquilo que parece outra coisa. Eu disse, Mas não, é, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está bem. Foi uma das coisas que me fez ir trabalhar também um bocadinho a mente. Que não era só o corpo que estava ali a trabalhar. Uh, e, mas comecei a reparar que as pessoas nunca estão contentes, meu. não. Nunca estão Então, é contentes. claro. Porque a terapia, quando a gente começa a terapia, a gente sabe que há muita coisa para trabalhar e não conseguimos trabalhar tudo de uma vez só. E então vamos trabalhando uma coisa agora, outra coisa depois, outra coisa Outra depois, coisa depois. e é como a mediunidade. Cada um só consegue chegar àquele patamar que está preparado. Se não estiver preparado para ir um bocadinho mais Para acima, dar o próximo degrau, não vai. vai só até ali. Uhum. Com as terapias é igual. Por Tudo, é, acaso é uma exato. das coisas que eu reparo que é igual. Sim.
exatamente assim. Há pessoas que não estão preparadas para se curarem na totalidade. Exato, é igual. Isso aí tem um estudo que acho que é o psicólogo que chama Abraham Maslow, que ele fala, né? Tem a pirâmide de Maslow, né? São 5 níveis de consciência da sociedade, que o primeiro nível é necessidade básica, o segundo nível é relacionamento, o terceiro nível é poder, o quarto é autoconhecimento e o quinto é espiritualidade. Não adianta você querer falar de espiritualidade com um cara que está aqui querendo, não tem comida, não tem, a preocupação dele é comprar comida. Então é a mesma coisa, é que você falou aí. Não adianta eu querer falar com o cara sobre espiritualidade se a preocupação dele é o casamento, é o casamento que não anda, é a mulher que não sei o quê, é o marido que não sei o quê, é os relacionamentos que não sei o quê. Então tudo tem o seu nível, né? Tudo tem o seu nível. Então você precisa resolver esses níveis para ir subindo os degraus. Então, eu resolvi aqui, eu já não passo necessidade mais. Eu já estou tranquilo, já não tenho problema mais em comprar comida, em ter minha casa. Estou tranquilo, agora eu vou resolver os relacionamentos. Como que é? Ao redor, eu tô tranquilo com a minha família, com os meus amigos, né? Lógico que relacionamento não é 100% flores e arco-íris, mas você tem que estar resolvido. Você, tô resolvido aqui na minha parte de relacionamento. Aí você começa a entrar a parte de poder, já querer começar a pensar maior, né, em termos de como que eu posso, né, abranger mais, como que eu posso querer mais para mim, crescer, etc, etc, etc. Aí entra autoconhecimento e no final a espiritualidade. Então são passos, são degraus que a gente precisa ir evoluindo para conseguir chegar. Não adianta nada eu querer falar de meditar para uma pessoa que está na rua pedindo comida. O cara está lá passando na cidade pedindo comida e fala, cara, esquece isso aí, vai lá meditar. Não adianta, o cara não vai conseguir. Então tem todo esses degraus, né? Ou degraus, não sei como que é o plural. Para poder passar, né? Para a gente conseguir ir evoluindo, né? A nossa evolução, né? E é assim, que senão a gente não evolui. E, infelizmente, hoje existe uma estimativa, né? Que acho que é 10% da população está nessa parte que são as necessidades básicas, coisa de 80 e tantos por cento está ali querendo resolver relacionamento. Então, o mundo hoje está aqui, ó, querendo resolver relacionamento e sair e querendo ter as coisas, né? Carro, casa. Então, enquanto isso não for resolvido, a evolução fica ali, né? Não vai evoluir, não vai pular para o próximo passo, né? Não vai sair para o poder. E quem chegou no poder, infelizmente hoje no mundo, quem chegou no poder, ao invés de ajudar a base subir, aproveita da base para poder subir mais, né? Então, esse é o nível não estou falando de todos, né? Que nem todos são assim, Sim. mas não falar num termo amplo, a maioria, né? Porque na nossa bolha de terapeutas, a gente vive numa bolha, né? A realidade do mundo está aí, ó. Olha essa crença, olha essas Mas crenças. mas a gente vive numa bolha, a gente precisa sair dessas bolhas para poder ver como outras bolhas, entendeu? Olha essas crenças, olha essas tuas crenças. Porque esses que estão aí, que chegam lá em cima e fazem o que estavas agora a dizer, não é? Que em vez de estarem a puxar, tentam atingir mais poder ainda. O que acontece é que são uns quantos, mas existem outros quantos que fazerem o bem, não é? Sim, A puxarem as sim. pessoas de baixo para cima. É lógico que o que é que as pessoas hoje em dia querem? Ver na televisão, por exemplo. O que é que as pessoas hoje em dia querem ver na televisão? A desgraça Só dos outros. porcaria. Só desgraça. Só a vida dos outros, desgraça dos outros, viver a vida A dos desgraça dos outros. outros é o forte que eles querem ver. O que é que isso faz? O que é que isso faz? Parece que isso é que é o nosso mundo. Quem vê só notícias, né? Todos os dias está a ver notícias, julga que aquilo é o mundo.
Aquilo é o mundo. E vai lá para fora viver isso. As pessoas vivem isso lá fora. Felizmente, já existem muitas pessoas que estão um bocadinho fora das Sim, sim, notícias, né? sim. E começam a olhar e começam a ver que realmente existem muitas outras pessoas muito boas que levam outras pessoas a subirem, que não têm problemas nenhums em colocar as pessoas um pouco mais acima. Sim, Olha para o teu trabalho, para o projeto que tens agora. O que é que queres fazer com as pessoas? ajudar. Mas, Ajudar mas foi o que eu disse. Eu disse exatamente o que você e disse. levar. Eu só disse que a maioria a maioria ainda não estão nesse de ajudar. Eu sei que tem muita gente que ajuda sim, mas hoje a maioria ainda está do outro lado em aproveitar, entendeu? Só foi isso que eu. A Exatamente. maioria ainda sim pensa em aproveitar, mas eu sei que tem muita gente que tá para ajudar, né? Que tem poderes, que está num degrau maior, que ajuda muita gente. Eu tenho essa consciência. Mas ainda, pelo que É, eu vejo, é o que né? A exatamente. maioria. Ainda vejo muitas notícias. O que acontece Não, é, não vi. esses são os que dão mais nas vistas, porque, porque é isso que as notícias, não é, querem mostrar, que é o quê? Fazer as pessoas ficarem mais agarradas, à televisão. E o que é que vende? O que é que hoje em dia vende na televisão? Tudo o que Medo. medo, exatamente. É Medo. principalmente isso. E quando eles vendem o medo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Muitas das pessoas acreditam que aquilo é verdade. Só Sim, aquilo é que é verdade. Atenção, aquilo é verdade. Muitas sim. das coisas são verdade. Mas acreditam que só aquilo é que é verdade. Mas depois podemos começar a olhar para o lado, começamos a ver outra realidade, que é, não, e, afinal existem outras pessoas. Existem outros tipos de pessoas. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero seguir? Quero seguir isto ou quero seguir aquilo? Porque se eu aprender com aquele que está ali a ajudar, se calhar, futuramente, se calhar também eu vou ajudar, não é? Em vez de estar a olhar para aquelas notícias e aquilo é mau, vou ter que me resguardar ainda mais, vou-me fechar ainda mais, vou viver ainda mais fechado em mim. Não tem lógica. Onde é que está o amor? Aí. Onde é que está o Não amor tá, pelo ué. próximo? Onde é que está Não, o amor, o nosso próprio amor? Onde é que está? Não, não há, nem existe. não tá. Não há. Isso, Né? não tem. Então Exatamente. temos, então temos que olhar nesse prisma todo, temos que olhar para aí, temos que olhar para o lado. E, por vezes eu dizer, pá, olhem para o lado e vejam o que é que se passa ao lado. Há pessoas boas, há pessoas menos boas. Há pessoas menos boas que, opá, o problema é delas, não é o meu. Mas posso falar com elas, posso lá estar com elas. Quando começarem ali com as coisas más, o que é que faço? Afasto-me, que aquilo não é meu. Agora, é preciso lidar com isso, é preciso saber lidar com isso, é preciso aprender a lidar com isso. Com certeza. E atrair, para atrairmos esse tipo de pessoas, né, é muito fácil. É só seguirmos o caminho mais fácil. Exato. É mais do É só mesmo, seguir. né? É mais do mesmo. Exatamente. É a nossa vibração, né? É a Os nossa. cordeirinhos, vamos ser mais cordeirinhos ainda. Bora. Exatamente. Vamos É, seguir aquilo assim, está bom. Mas não, há pessoas, exatamente. há boas pessoas Sim, que já estão a fazer um bom com trabalho certeza. e podemos olhar para o trabalho dessas pessoas e ver que realmente vale a pena, né? Vale a pena apreendermos com elas e absorvermos aquilo que elas têm para dar, para nós próprios também, à Uhum. nossa volta, também darmos o nosso, a nossa vibração, não é? A Sim, nossa com vibração certeza. à volta. Se a gente Com quer atrair certeza. boas vibrações, então vamos começar a nos armar, por assim dizer, não é? Com coisas boas, pensamentos bons. Os tais 20 segundos, Exato. bons pensamentos. Exa- Os Exatamente. tais 20 segundos, bons pensamentos. Exato. Que acho que é o ideal para hoje em dia. Hoje estamos um Sim. bocado estagnados nessa.
nessa parte e acho que já temos mais pessoas conscientes. Ou, Não, tem isso com certeza. Isso com certeza. Tem muita gente consciente já. Isso uhum, com certeza tem. Bom, Virgílio, a gente já está com 1 hora cravada aqui já exatamente. de live. Então, eu acho que já tá bom, né? Também, né? Senão as pessoas entram, saem, cada uma pega um pedacinho Sim. e, e aí é muito tempo para a mesma pessoa ficar aqui também, né? Então, eu acho que por hoje foi bom, foi uma ótima troca, mais uma vez, sempre, né? Muito bom. Ótimo. A troca com você, porque você leva muito para essa parte de mente, de pessoa, é mais no chão, né? É mais, como é que é mais, seria psicologia, na parte psicológica, não sei se seria o ideal para falar, mas é mais no chão, é mais, né? No Sim. chão, eu gosto de levar muito para a parte espiritual, mas é claro, eu tenho, né? Eu sei que eu preciso também, eu tô, né? Mas é que o meu trabalho é levar mais para a parte espiritual, mas eu sei da importância de ter a terra, eu sou touro, então eu sei de tudo isso. Então, não sei se você acredita em signo tanto também, mas, né, Acredito, mas é isso. acredito em algumas coisas. Não em tudo, É, mas acredito em algumas eu coisas. também não sou tão assim, mas eu gosto. Uhum. Obrigado mais uma vez, né, por estar aqui. Obrigado Essa a live todos. foi meio de última hora. Sim. Obrigado a todo mundo que participou, que esteja aqui, que está aqui com a gente. Um bom fim de semana, todo mundo. Marta, Maria dos Anjos. Não sei se a Emily está aí por aí ainda, quem mais está aí, mas obrigado mais uma vez. E só lembrando, segue a gente aqui, compartilha o perfil. E quem precisar de ajuda na parte de terapia, é só chamar a gente, que estamos aqui disponíveis para ajudar, tá bom? Obrigado mais uma vez. E um bom fim de semana, Virgílio. Um abraço aí. Obrigado igualmente. Bom fim de Obrigado. semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau.